Olá, engenheiras e engenheiros do futuro. Tudo bem com vocês? Sabemos que a pressão varia de acordo com a profundidade. Mas se desejamos saber a força resultante da aplicação dessa pressão, como poderíamos calculá-la? Além disso, onde essa força equivalente deve ser aplicada? Fica comigo nesse vídeo que eu te ensino como calcular a força resultante e o ponto de aplicação da força. Para transformar essa pressão em uma força resultante, precisamos que essa força produza os mesmos efeitos que a pressão produz. Isso significa que essa força deve ter o mesmo módulo da resultante e também provocar o mesmo aumento que a pressão faria em relação a algum ponto escolhido. Antes de mais nada, definiremos um sistema de coordenadas YZ conforme mostrado. Esse sistema de coordenadas é preferido uma vez que a superfície é plana. Além disso, nossa superfície está inclinada a um ângulo θ em relação à horizontal, e a densidade do fluido é ρ. A vista perpendicular da comporta está mostrada. Não se apegue muito à geometria, pois faremos aqui uma dedução mais genérica. Para encontrar a força resultante, pegaremos a parcela de força que atua sobre cada elemento de área e somaremos. Para isso, pegaremos um elemento com área dA, localizados na coordenada x e y do nosso sistema de referência. Então, a nossa força resultante será a integral da pressão em cada um desses elementos de área da superfície considerada. Lembrando que vimos que a variação da pressão é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a profundidade, podemos isolar a pressão como sendo a pressão na superfície do fluido mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Para utilizar essa relação na integral, precisaremos da relação entre y e h. Olhando na figura, podemos tirar o seguinte triângulo. Logo, podemos encontrar a relação que h é igual a y vezes o seno do ângulo θ. Com isso, temos que a pressão é igual à pressão na superfície do líquido mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a posição y do elemento vezes o seno do ângulo de inclinação. Substituindo a pressão na integral, ficamos com a fórmula mostrada. Como a integral da soma é a soma das integrais, podemos abrir nossa equação em duas integrais. Além disso, os termos que são constantes serão tirados para fora da integral. Assim, ficamos que a força resultante é igual a P0 vezes a integral de dA na área mais a densidade vezes a gravidade vezes o seno do ângulo vezes a integral de y dA. A primeira integral é a própria área. A segunda integral, y vezes dA, é a definição do momento de primeira ordem, utilizada para calcular o centroide da figura. Logo, essa integral é igual ao y do centroide vezes a área da superfície. Substituindo esses resultados na integral e tirando a área em evidência, podemos mostrar que a força resultante é igual à pressão no centroide do elemento vezes a área. Note que em nenhum momento fizemos qualquer consideração sobre a geometria da área. Ela só foi desenhada da forma retangular por comodidade. Mas atenção ao perigo. Apesar da força resultante ser igual à pressão no centroide vezes a área, isso não significa que ela deve ser aplicada no centroide. Agora que determinamos a força resultante, teremos que determinar o ponto de aplicação dessa força. Começaremos determinando o ponto em y em que a força deve ser aplicada, que chamamos de y'. Para isso, utilizaremos uma integral
muito parecida com a que resolvemos para encontrar a força resultante. Mas, notem que, agora, em vez da integral da pressão vezes o elemento de área, temos a integral da posição y vezes a pressão vezes o elemento de área. Isso porque o momento que a força no elemento faz tem um braço de alavanca y em relação ao eixo x. Substituindo a mesma expressão para a pressão que usamos anteriormente e abrindo a integral em duas, ficamos que o ponto de aplicação da força em y vezes a força resultante é igual à pressão de referência vezes a integral de y dA, que já vimos que é a definição do momento de primeira ordem, mais a densidade vezes a gravidade vezes a integral de y² dA. Essa integral é conhecida como momento de segunda ordem, ou o momento de inércia em torno do eixo x. Nossa equação então fica como sendo a posição y da aplicação da força resultante vezes a força resultante é igual à pressão do ambiente vezes a posição do centroide vezes a área mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o seno de θ vezes o momento de inércia em torno do eixo x. Contudo, o momento de inércia que normalmente encontramos em tabelas são em relação ao centroide da figura. Para fazer essa transformação, utilizaremos o teorema dos eixos paralelos. Esse teorema faz o translado do momento de inércia em relação ao eixo do centroide para qualquer outro eixo e vice-versa. Assim, temos que o momento de inércia em torno do eixo x é igual ao momento de inércia da figura em relação ao eixo que passa pelo seu centroide, mais a distância entre esses dois eixos ao quadrado, vezes a área da superfície. Notem que a dimensão dessa medida é o comprimento na quarta potência. Colocando esse resultado na nossa equação e trabalhando ela algebricamente, conseguimos chegar que o ponto de aplicação da força em y é igual ao y do centroide mais a densidade vezes a gravidade vezes o seno do ângulo θ vezes o momento de inércia dividido pela força resultante. Notem que esse último termo sempre será positivo e diferente de zero, visto que todos os termos aqui serão positivos. Logo, pode-se deduzir que o ponto de aplicação da força em y será sempre abaixo do centroide da figura. Agora, procuraremos o ponto de aplicação da força em x. Para isso, a força resultante deve provocar o mesmo momento em torno do eixo y do que a pressão distribuída. Logo, o somatório de momentos em relação a y deve se manter inalterado. Portanto, o ponto x de aplicação da força vezes a força resultante deve ser igual à integral da contribuição de momento que cada elemento produz sobre a superfície. O método de resolução dessa integral é bem parecido com o que fizemos para o momento em y, mas temos que nos atentar que em ambas as integrais, um dos y foi trocado por x. Então, a primeira integral ficou x dA em vez de y dA, enquanto a segunda integral ficou x vezes y dA em vez de y² dA. A primeira integral é a definição do momento de primeira ordem em x, isto é, o x do centroide vezes a área. A segunda integral é um pouco mais peculiar e muitas vezes não nos deparamos com ela ao longo do curso de engenharia. Ela é chamada de produto de inércia e não é a mesma coisa que o momento de inércia. Para nossa sorte, o produto de inércia será sempre nulo sobre um eixo de simetria da figura. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando melhor o momento de inércia e o produto de inércia, deixem nos comentários que eu farei um vídeo no futuro. Colocando o resultado dessas integrais e fazendo a simplificação da equação, ficamos com que a posição de aplicação da força em x é igual ao x do centroide mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o seno do ângulo θ vezes o produto de inércia dividido pela força resultante.
Quando a superfície do líquido está sujeita à mesma pressão do outro lado da superfície, podemos descontar essa pressão da análise, haja vista que a força feita pela pressão ambiente se anula. Isso acontece especialmente em casos que temos um líquido na pressão ambiente. Neste caso, as equações para a força resultante e para os pontos de aplicação da força estão mostradas. Até agora, sempre consideramos que a geometria fosse plana. Quando dissemos que teríamos que determinar o módulo, a direção e o sentido da força, somente nos preocupamos com o módulo da força no primeiro momento. Mas por que disso? A resposta para isso é simples. Como a pressão sempre é perpendicular à superfície, e como a superfície é plana, todos os elementos de força têm a mesma direção. Logo, a força resultante sempre será perpendicular à superfície. Mas, se a superfície fosse curva, como poderíamos proceder? Para fazer essa dedução, utilizaremos a mesma figura, mas com outro sistema de referência. Lembrando que a pressão atua em todas as direções. Se quisermos fazer a dedução nas direções das coordenadas, teremos que multiplicar a pressão pelas áreas em cada direção. Para isso, podemos fazer a decomposição da área projetada em y e z. Faremos então uma integral considerando os componentes vetoriais das áreas. Como a pressão atua no sentido oposto da face, colocaremos o sinal de menos na frente da pressão. Além disso, como a área em y aponta para o lado negativo de y, o elemento de área nessa direção também será negativo. Então, a força resultante na direção j, que é a horizontal, é a integral da pressão vezes o elemento de área na direção y. E na direção k, que é na vertical, a força será negativa e será dada pela integral da pressão pela projeção do elemento de área em z. Separando os componentes, podemos ver que, para a força horizontal, conseguimos mostrar que a dedução é a mesma para a que fizemos para a superfície inclinada. Assim, mostra-se que a força na horizontal é igual à força que a pressão faria numa superfície plana vertical, que é a pressão no centroide vezes a área projetada. Para a força vertical, faz-se o mesmo processo. Devemos lembrar que, aqui, como estamos lidando na vertical, a pressão ambiente considerada sempre será a mesma. Com isso, mostra-se que a componente vertical da força é igual ao peso do fluido sobre a comporta. Para a força horizontal, o ponto Z da aplicação da força pode ser deduzido da mesma forma que fizemos para a superfície inclinada, enquanto para a coordenada y, o ponto de aplicação da força é o próprio centroide do volume acima da comporta. Para terminar, eu deixo a imagem de uma enorme aplicação desse tema, que é a usina de Itaipu. Bom pessoal, por hoje era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!